Eu repito para vocês, galera, Felipe Luiz ele vai rodar o elenco. Nessa programação está previsto para rodar o elenco. Inclusive, no jogo, depois do jogo do Palmeiras contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista, o Abel Ferreira foi no mesmo discurso do Felipe Luiz. E lá o Campeonato Paulista paga dinheiro, tá? Tem premiação. Só por participar, os 4 grandes ganham 44 milhões de reais. Só por participar da competição. O Campeonato Carioca paga, sabe o quê? Nada. Nem para o vencedor. Não tem premiação. Então, gente, tá boa. Vamos normalizar. Poupar jogador no Campeonato Carioca, tá? A estratégia está sendo montada. Eu já expliquei aqui para vocês por que o Arrascaeta jogou contra a Portuguesa e não jogou contra o Fluminense. Envolve também questão de horário. Jogar num sábado, 4h30 da tarde, num calor absurdo que está fazendo no Rio de Janeiro. Obviamente desgasta mais do que jogar contra a Portuguesa em Uberlândia, quarta-feira à noite. A gente nem precisa mencionar isso. Então, Campeonato Carioca é pré-temporada. Tá certo, Felipe Luiz? Tá certo, Abel Ferreira, nesse discurso lá em relação ao Campeonato Paulista. Estamos falando de Campeonato Paulista, hein? Que é muito disputado. E o Abel Ferreira tá certo, pelo menos na minha concepção. Vamos lá falar de Alexandro. Tem uma notícia boa e outra ruim. Nesse caso, eu vou ter que começar com a ruim. Não gosto muito não, mas eu vou começar com a ruim. Por quê? O Flamengo divulgou a atualização clínica do lateral esquerdo, que foi substituído aos 7 minutos do primeiro tempo contra o Fluminense por conta de um problema muscular. E segundo o Flamengo, ele realizou ressonância magnética na manhã de domingo. Ontem, como a gente havia mencionado para vocês, o exame constatou uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda. O tratamento foi iniciado logo após a substituição de Alexandre, um clássico contra o Fluminense, ainda no início da partida. Vamos lá. Eles não falaram previsão. Previsão, tá? De 2 a 3 semanas. Então, bota aí de 15 a 21 dias Alexandre desfalcando o Flamengo. Tá vendo vocês que falam que não tem que girar o elenco, não tem que poupar? Tá aí, ó. Primeira lesão muscular constatada já em Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca está servindo para isso. E a gente pode ver que nem o público mais compra a ideia. O Fla-Flu não teve nem 40 mil pessoas presentes. Por quê? Tá perdendo a graça. E a verdade é essa. E eu não sou contra acabar o Campeonato Carioca, muito pelo contrário. Sou saudosista, adoro o Campeonato Estadual, adorava o Rio e São Paulo, por exemplo, mas a forma como é feita e o calendário do futebol brasileiro, que é horrível, força os clubes a usarem o estadual como uma pré-temporada. E eu volto a mencionar, tá certo, você que torcedor tá reclamando, na boa, para de ser chato, tá? Ontem trouxemos a informação que o Flamengo fez uma proposta para o Nuno Campos, treinador português, para ele assumir o sub-20 do Flamengo. Ele já aceitou essa proposta, tem previsão de chegada para o fim de fevereiro. Enquanto isso, o Kleber dos Santos continua comandando a equipe sub-20, na Libertadores sub-20, inclusive, mas o Nuno Campos tem chegada prevista para o fim de fevereiro para assumir o sub-20 do Flamengo. Conversei com jornalistas portugueses que elogiaram bastante o Hugo Campos, falaram que esse profissional tem um potencial absurdo, vai ainda ser um grande treinador, e o fato dele ter aceitado trabalhar no sub-20 do Flamengo mostra, primeiro, ele entende que precisa cumprir etapas, tal como o Felipe Luiz fez, né? Começou no sub-17, sub-20, hoje está no elenco profissional. Óbvio, Felipe Luiz foi mais rápido do que ele mesmo imaginava chegar ao elenco profissional, mas pelo menos cumpriu etapas. Passou por categorias inferiores até chegar ao time profissional. E o Hugo Campos está seguindo por essa linha. E não, gente, não é uma contratação pensando numa futura saída do Felipe Luiz. Gente, vocês têm uma imaginação muito fértil, é incrível isso. Não é isso. É uma contratação pela diretoria do Flamengo entender, na verdade, José Boto, né? Ele que está comandando isso tudo. E o José Boto trabalhou com ele no Shakhtar. Então, pela diretoria, entender que a metodologia do Hugo Campos se encaixa na metodologia do Flamengo para seguir aquilo que a gente havia mencionado no último vídeo. Todas as categorias jogando a lá Flamengo, da mesma maneira.